Galera, pré-vídeo aqui, primeiro pra informar que essa camisa aqui ela é lendária aqui do canal já, né? Ela é histórica. Cara, eu mesmo vou editar esse vídeo, então Lucas, me corrija aí se eu tiver errado, mas eu acho que eu usei essa camisa no vídeo de um filme da Ghibli chamado Sussurros do Coração. Bota aí se eu tiver certo, valeu? E mais uma coisa antes de começar o vídeo, eu juro que eu vou tentar não chorar nesse vídeo. Vai ser difícil, admito, mas eu acho que eu vou conseguir, né? Eu acho que eu vou conseguir. Esse vídeo é feliz, pô, esse vídeo é feliz. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kun. Eu sou o Lucas Oliveira, ou Oliveira Kun, e hoje eu vou contar a história sobre a final da Libertadores de 2023. Pelo menos pra mim, estou livre. Senta que lá vem. E galera, antes de contar a história de hoje, vou pedir pra você deixar o seu like, seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou e também deixando alguma sugestão se você tiver, tá bom? E se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos, também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal Fala Oliveira Kun, que é o @Fala Oliveira Kun, tudo junto, tanto no Instagram quanto no TikTok, e embaixo da descrição terão dois links, um você vai para lá no nosso servidor do Discord e o outro você vai para lá no nosso canal da Twitch. E como eu disse, galera, hoje eu vou contar um pouco como foi a minha final de Libertadores esse ano com o Fluminense. Já vou adiantando, o Fluminense foi campeão da Copa Libertadores da América. Aplausos, por favor. Mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no último vídeo, vou contar um pouquinho da campanha, até porque quem me conhece e é mais próximo de mim sabe que essa campanha da Libertadores do Fluminense, pra mim, começou bem mais cedo. Bem, eu já falei assim, porra, diversas vezes em diversos vídeos que infelizmente eu perdi o meu pai. E assim, só resumindo mesmo, meu pai era um grande tricolor, foi o homem que me fez ser tricolor, aliás. E assim, eu não lembro muita coisa do dia do enterro em si, mas eu lembro de uma coisa que eu acho que vai ficar gravado na minha mente até o dia que eu morrer também. Já na saída do enterro, a gente tava conversando, não lembro o que também, mas sabe, a gente tava em um grupo, sei lá, de 4 pessoas, e chegou um dos amigos do meu pai, que também é meu amigo, se chama Alexandre, a gente chama ele carinhosamente de Suquita. E cara, também queria mandar um abraço muito forte pro Suquita, né? Ele me acompanhou em vários jogos esse ano. Mas, mano, ele simplesmente chegou no grupo e soltou a seguinte aspa: a gente vai ser campeão da Libertadores pelo seu pai. E pra mim, repito, pra mim, essa frase foi o que marcou o início da campanha da Libertadores de 2023 do Fluminense. Mas enfim, meu pai faleceu, vai fazer um ano, né? Agora, 24 de novembro. Tava na época da Copa ainda. E tipo, a Libertadores foi começar mesmo na fase em que o Fluminense estava só em abril, se eu não me engano. E antes de chegar a Libertadores, tem uma outra coisa muito importante que tem que ser dita aqui. E durante esse tempo eu alimentei uma vontade de levar a camisa do meu pai como uma homenagem em todos os jogos. Enfim, eu até demorei um pouquinho pra fazer isso, eu fui fazer isso a primeira vez na apresentação do Marcelo, nem foi no jogo em si, e no primeiro jogo que eu levei foi o Fluminense Volta Redonda das semifinais do Carioca, que o Fluminense simplesmente ganhou de 7-0. Enfim, depois o Fluminense foi campeão carioca também, eu estava presente no estádio com a camisa, mas vamos falar do que interessa, porque o assunto aqui é Libertadores de 2023. Na fase de grupos, o primeiro jogo do Fluminense foi lá no Peru contra o Sporting Cristal, e o Fluminense venceu de virada por 3-1. O segundo jogo da fase de grupos do Fluminense seria contra o The Strongest no Maracanã. E galera, é óbvio que eu não poderia deixar de ir. Porém, rolou um pequeno imprevisto. Meio que eu tava combinado de viajar e acabaram marcando a viagem pro dia do jogo. E galera, não preciso nem falar, né? Tiveram que remarcar a viagem porque eu ia pro jogo de qualquer jeito. E o Fluminense venceu o The Strongest por 1-0, foi um jogo bem suado. Mas enfim, já estávamos com 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos. O terceiro jogo ia ser simplesmente contra o bicho papão chamado River Plate. E esse terceiro jogo seria no Maracanã também. E tava todo mundo nervoso, porque até falaram que o Fluminense tinha caído num grupo da morte, né? Que era um grupo difícil. Mas galera, o Fluminense simplesmente amassou o River Plate, metendo uma goleada de 5-1. Essa foi inclusive a maior goleada que o River Plate sofreu em uma Copa Libertadores. Enfim, o Fluminense tinha 3 jogos na Libertadores, 3 vitórias, nenhuma derrota, um saldo positivo pra caramba. E agora vamos pro segundo turno dessa fase de grupos, que seriam os jogos ao contrário. Os jogos que o Fluminense jogou em casa, ele jogaria fora agora, e os que ele jogou fora, ele jogaria em casa agora. Enfim, foi jogar contra o The Strongest, perdeu de 1-0.
Foi jogar contra o River Plate, perdeu de 2-0. Enfim, na contagem estava ficando um pouco complicada, porém o Fluminense recebeu o Sporting Cristal em casa, empatou no jogo que eu achei horrível do Fluminense, mas o Fluminense se classificou em primeiro lugar no seu grupo para a segunda fase, para as oitavas de finais. E nas oitavas o Fluminense enfrentaria também um velho conhecido, já que a gente já tinha enfrentado esse time em 2011 numa fase de grupos, porém agora estaríamos enfrentando numa oitavas de final. E esse time simplesmente é o Argentinos Júniors. Enfim, o primeiro jogo do Fluminense seria fora de casa e o Fluminense empatou, foi inclusive aquele jogo, né, daquele lance horrível, onde sem querer o Marcelo quebra a perna do jogador do Argentinos Júniors e sai chorando porque ele não queria ter feito isso, enfim. Foi um jogo meio heróico esse, né, com gol no final do Samuel Xavier empatando o jogo e trazendo a disputa pro Maracanã. E no segundo jogo foi mais um jogo sofrido, cara, muita pressão da torcida do Fluminense, o gol não saía até que passaram os 40 minutos do segundo tempo e o Samuel Xavier de novo acerta um chute onde a bola bate no ângulo. E eu admito pra vocês que nesse gol aí foi minha primeira vez chorando no Maracanã com gol. Sério, a situação nesse jogo já tava ficando desesperadora, mas no final do jogo ainda teve outro gol do Fluminense, gol esse marcado pelo John Kennedy. Enfim, o Fluminense venceu o jogo no Maracanã por 2-0, no placar agregado ficou 3-1 Fluminense, e o Fluminense avançou para as quartas de finais, onde muitos diziam que iam enfrentar o Flamengo, né? Mas enfim, passou o Olímpia e o Fluminense nas quartas teria um adversário difícil, que foi o último adversário que eliminou o Fluminense de uma Copa Libertadores. Na Copa Libertadores de 2022, o Olímpia eliminou o Fluminense na fase de pré, né? Na pré-Libertadores. Só lembrando que a pré-Libertadores, na verdade, é uma fase preliminar, onde alguns clubes que ficaram um pouquinho mal posicionados, mas se classificaram para a Libertadores, têm chance de disputar uma vaga na fase de grupos. Enfim, muito importante também lembrar que foi justamente nessa fase que eu comecei a acender velas pro meu pai. Eu pegava a foto do meu pai, eu pegava também uma imagem de João Paulo II, né, o Papa João Paulo II, que pra quem não sabe é padroeiro do Fluminense, tem uma história inclusive muito bonita com ele. Eu começava a rezar tanto pela alma do meu pai, quanto também pro Fluminense vencer o jogo, acendia a vela e assim era. E agora indo direto às quartas de finais, no jogo do Maracanã, o Fluminense venceu por 2-0 o Olímpia, e lá fora também passou com facilidade, vencendo o Olímpia de novo, só que agora pelo placar de 3-1. E agora falando das semifinais, o Fluminense iria enfrentar o Internacional de Porto Alegre. E galera, sinceramente era um jogo duríssimo, era um jogo que a gente esperava muita dificuldade de passar, e assim foi. No jogo do Maracanã o Fluminense fez 1-0, porém ainda no primeiro tempo teve um jogador expulso e no final do primeiro tempo tomou um empate. Já no segundo tempo o Fluminense tomou mais um gol e eu juro que nessa hora eu me sentei na cadeira e comecei a rezar o Pai Nosso incessantemente. Até que minhas preces foram atendidas, mesmo com um a menos o Fluminense empatou o jogo e fomos decidir o jogo no Beira-Rio, estádio do Internacional. O Fluminense precisava só de uma vitória simples e começou o jogo e gol do Internacional. E mais, o Fluminense não jogava bem. O Fluminense no final do jogo fez um gol com John Kennedy e mais pro final ainda, já nos acréscimos, fez o gol da virada e se classificou para uma final onde a gente não se classificava há 15 anos, e eu simplesmente dei a louca em casa, eu saí correndo quando o Fluminense fez o segundo gol, eu dei uma voadora na porta, eu abracei minha mãe e comecei a chorar, eu soltei fogos, eu fiquei maluco. E agora sim, vamos começar a falar sobre a final da Libertadores de 2023. E galera, o nosso adversário da final seria o Boca Juniors, o tão temido Boca Juniors. A começar falando pela compra do ingresso, porque foi uma guerra. Na verdade, foi uma guerra em todas as fases, né? Eu fui em todos os jogos do Fluminense na Libertadores no Maracanã e fui na final também. Consegui pegar na fila online uma posição de 7.300 e pouco e eu fiquei tipo, caraca, que ótimo, eu vou conseguir. E consegui. E sério, quando eu consegui comprar meu ingresso, eu só lembrei daquela imagem do meu pai na esquina com os ingressos na mão, sorrindo pra mim. Até porque no final de contas tudo isso era por ele, cara, era tudo por ele, eu tava fazendo isso por ele, eu queria que o Fluminense fosse campeão da Libertadores, mais por ele do que por mim até. E agora já chegando um pouco mais perto da final, primeiramente eu queria agradecer a galera que tirou um tempo, uma semana antes da final, pra falar qualquer coisa comigo, mano. Porque, sério, eu tava muito nervoso, eu tava dormindo mal, tinha dias que eu me pegava andando de um lado pro outro, pensando no jogo. E, mano, teve uma galerinha aí que foi muito importante, que conversava comigo. O Matheus foi um deles, né? O Matheus toda hora me perguntava, e aí, cara, como é que você tá? Aí falava também, a gente conversava e se distraía um pouco. Enfim, qualquer um que mandou um mísero oi
me distraiu um pouquinho e me tirou um pouco dessa ansiedade. Então, muito obrigado a todo mundo que me ajudou. E agora sim, vamos falar do dia da final. E como eu até disse no começo do vídeo, essa Libertadores começou pra mim numa data diferente, num momento diferente. Essa final pra mim também começou num momento diferente. A primeira coisa que eu fiz ao acordar foi ir ao cemitério, pois pós a classificação pra final, eu tinha dito que ia no cemitério deixar uma rosa pro meu pai e conversar com ele, né? E aqui eu vou contar em primeira mão, eu não contei isso pra ninguém, eu fiquei de contar pra minha mãe, mas infelizmente eu não contei pra ela, não, sei lá, eu fiquei com medo de chorar, e eu vou tentar não chorar aqui também contando. As primeiras coisas que eu falei quando cheguei em frente ao túmulo do meu pai foram as seguintes frases de Nelson Rodrigues. E a primeira delas foi: a morte não exime ninguém de seus deveres clubísticos. E a segunda, e não menos importante, é que quando o Fluminense precisa de números, precisa de resultados, vivos saem de suas casas, enfermos de seus leitos e mortos de suas tumbas, e todos juntos sobem as rampas do Maracanã. E só para lembrar, diferente da final de 2008, onde tinham 2 jogos, um fora e um em casa, dessa vez era uma sede fixa, era uma final única, e a final seria justamente no Maracanã. Enfim, eu reverberei que tudo aquilo era por ele, que eu queria muito ser campeão por ele também, e que enquanto eu estiver vivo, ele também estará, pois o sangue dele também corre nas minhas veias. Disse mais, disse que sabia que lá naquele mesmo cemitério, corpos de outros familiares meus já haviam sido enterrados lá. Talvez até de gente que era da minha família e eu nem cheguei a conhecer ou nem cheguei a ouvir falar. Mas que eu no Maracanã estaria representando não só o Fluminense como a minha família inteira. Isso incluindo vivos e mortos. E que eu gritaria e daria o meu suor por todos eles, por todas as gerações de família que eu tinha, sejam elas vivas ou mortas. Mas no final eu gostaria de ser abraçado por eles, né? Tanto se o Fluminense perdesse quanto se ganhasse. E assim deixei a rosa no cemitério e fui pra casa, porque o pré-jogo era em casa, né? Graças ao prefeito Eduardo Paes que proibiu a cerveja no Maracanã, enfim. E galera, parte da promessa não era só essa rosa, mas eu vou deixar pra contar um pouquinho mais pra frente. Enfim, ao chegar em casa, eu tinha feito uma playlist já, que era uma playlist de um outro canal que eu tenho, chamada Libertado. Bem, nessa playlist eu coloquei um monte de músicas que me influenciaram nesse ano, nessa trajetória. Também coloquei músicas que me encorajariam pro jogo e coloquei músicas do Fluminense que meu pai costumava colocar pra mim também. Isso fora a música de arquibancada, a música da torcida, enfim. Importante dizer que eu já saí bêbado de casa pro Maracanã. Mas galera, peguei um Uber, desci na praça e a meta era encontrar o Matheus, que é meu amigo, inclusive, abraça aí, Teus, pra quem não segue aí, o canal Fala Teus, já reagi inclusive aqui no canal. Enfim, eu encontrei o Teus, um amigo tava com ele também, e agora eu também não vou lembrar o nome dele, e fomos nós pra dentro do estádio, galera. E galera, uma coisa importante também é que sempre que o Fluminense ia vencer, eu sentia no meu subconsciente uma sensação muito boa. E quando eu entrei no Maracanã e vi aquele clima, olhei pro céu, vi o céu nublado e não azul, nas cores antigas do Fluminense, né, no nublado, no cinza e no branco, eu abri um sorriso, como se eu fosse um maluco, abri um sorriso. Pois eu senti essa sensação de que seríamos campeões, de que ganharíamos o jogo. Enfim, teve toda aquela festa, né, de encerramento, o Ferrugem cantou, né, representando o Fluminense, mas eu confesso que eu nem ouvi direito de tanto que a torcida do Fluminense estava cantando. E o Maracanã, que deveria estar dividido, na verdade estava 70% Fluminense, 30% Boca. Talvez 65, 35, enfim. O clima estava simplesmente excelente na arquibancada, todos em uma só voz. E começa o jogo e ainda no primeiro tempo, já mais pro final, na verdade, do primeiro tempo, o Fluminense fez um gol, o Germancano fez o L e a gente abriu o placar. 1-0 Fluminense. No segundo tempo, o Boca Juniors empatou com o gol do Advíncula, pô, golaço, mas, porra, não precisava, né? E importante citar também que o Diogo Barbosa quase fez o gol do título nos acréscimos no último lance do jogo e ele perdeu. Mas enfim, o Fluminense foi novamente para uma prorrogação numa final de Libertadores. Só que, pena que o JK fez o gol no primeiro tempo da prorrogação e o Fluminense foi campeão da América. Muito importante citar também a emoção que eu senti nos gols e que meus amigos também sentiram nos gols. Vale lembrar que o Matheus também perdeu o familiar e o garoto que tava com ele também tinha perdido o familiar, então tava todo mundo unido por um só. E mano, quando o juiz pegou a bola, eu desabei e comecei a chorar com a camisa do meu pai no rosto. Eu chorei como uma criança, eu chorei de uma maneira até que fora dali seria meio vexatório, eu chorei fazendo um barulho, sabe? E o Fluminense se libertou e foi campeão da América. Pós-jogo eu ainda cumpri uma promessa que eu também já tinha feito, que era a promessa de
descer a rampa do Maracanã de joelhos e eu ralei meu joelho tá um pouquinho ralado até hoje. E por fim, no dia seguinte, mesmo acabado da festa de comemoração, porque depois ainda fui pra Laranjeiras, eu acordei cedo e fui direto pro cemitério. Simplesmente para encerrar a promessa que seria dar uma coroa de flores ao meu pai com a faixa de campeão da Libertadores, caso o Fluminense fosse campeão da Libertadores. E eu fui lá e prestei essa homenagem ao meu saudoso pai, grande tricolor, que infelizmente vai fazer um ano nessa sexta-feira que eu o perdi. E sobre a camisa 17, né, a camisa que ele sempre usava e que eu levei para todos os jogos dessa Libertadores no Maracanã, que não é essa daqui, está aqui em cima, porque eu coloquei ela meio que num quadro com fotos de todos os momentos, com todos os meus amigos e até conhecidos. Todo mundo que me ajudou tá ali. E vale lembrar também, só um bônus, que eu fiz uma tatuagem com o título da Libertadores do Fluminense. Vou estar mostrando aí em foto. Enfim, galera, acabou a história dessa final. Foi muito emocionante, cara. Me segurei muito pra não chorar. Eu travei muito esse vídeo. Espero que tenha ficado legal e que venha o Mundial. E é isso, galera, esse foi meu vídeo contando a história da final da Libertadores de 2023, pelo menos pra mim. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou e também deixe sugestão se você tiver, tá bom? E se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificação dos meus vídeos, quase que eu me enrolei. Me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal Fala Oliveira Com, que é o @FalaOliveiraCom, tudo junto, tanto no TikTok quanto no Instagram. E aí embaixo na descrição terão dois links. Um você vai para lá no nosso servidor do Discord, o outro você vai para lá no nosso canal da Twitch. E até a próxima. E que venha o Mundial.